Eu quero dar um tema para essa mensagem. A capa vem antes da coroa. E quando Deus me deu essa campanha, uns anos atrás, este propósito, eu vinha no banco de trás de um carro, vinha de passageiro para cá. E essa era uma mensagem que Deus tinha colocado no meu coração, sobre estar invisível diante dos olhos dos nossos inimigos. Porque quando nós estamos muito visível, ou principalmente uma pessoa que está em ascensão, crescendo, prosperando, ou quando está indo muito bem, seja na sua vida familiar, financeira, nos seus negócios, se torna alvo, alvo do diabo, alvo do inimigo, porque o propósito de Satanás é criar inveja, A Bíblia diz que a inveja é podridão para os ossos, e não existe nenhum povo na face da terra mais invejado do que o crente. O ímpio pode andar de qualquer jeito por aí, até prosperar, mas quando o servo de Deus começa a ir bem, os olhares malignos já começam a se voltar para ele. Os superiores parece que começam a perseguir, começa a virar uma guerra, um embate em vários dos lugares da nossa vida, por onde caminhamos. Quando o seu casamento está indo muito bem, fica postando muita foto, sabe? Com a sua família, dizendo que está tudo bem, altas viagens, altos lugares, você se torna alvo. Eu sei que os níveis vai aumentando de estrutura e resistência, ao ponto de você ter uma estrutura que nada mais te atinge, nenhum tipo de batalha, de inveja vai te tocar ou te destruir. Mas, como nós falamos para um público muito seletivo, né? Tem pessoas aqui que ora talvez mais do que eu, mas tem pessoas aqui que sequer nem ora, e tem pessoas aqui que ainda está tentando orar, está querendo aprender algo com Deus. Então nós precisamos falar para um número de pessoas que de uma linguagem que todos possam entender, mas a palavra de Deus, ela é muito rica, ela é muito profunda. E quando Deus falou para mim sobre a campanha da capa de Pedro, quando o anjo fala para ele assim: Pedro está preso, tem um quarteto de 4 guardas, a igreja estava orando, e Pedro estava prestes a ser morto, antecedia a morte dele, aquele dia que o anjo o visitou. E quando o anjo apresenta para ele, o anjo fala 2 coisas para ele: põe a sandália primeiro nos pés, e depois ele fala: põe a capa. E após a capa ele fala: agora você me segue. E ele sai daquela prisão, as correntes saem das suas mãos, saem dos seus pés, os soldados ficam como que cegos, não conseguem ver, e ele passa entre os guardas e sai, e vai até a igreja que estava orando. Isso é um milagre, tá? Assim como a Mari, cadê a Mari? A Mari, que estava com um cisto no ovário, e semana passada diz que o Senhor curou ela, arrancou, sem qualquer cirurgia, qualquer invasão cirúrgica. O Senhor simplesmente foi lá e tirou. Assim como Eliel, que estava com as portas fechadas, e ele só desejou, falou: olha essa empresa que bonita. O Senhor preparou em todo o mecanismo por trás dos bastidores e colocou ele dentro da empresa. Assim como muitas pessoas que aqui poderiam contar testemunhos de promoção, de conversão, de glória, de libertação, de cura, de restauração. Nós temos vivido, temos contemplado o favor de Deus. Então,
é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração há muitos anos atrás, e através desse propósito, através dessa campanha, podemos dizer assim, o Senhor operou muitos milagres, guardou filho de pessoas aqui, protegeu, escondeu. Eu vou falar algo para vocês aqui. Meu pai foi despejado e ele falou assim: agora eu não sei o que eu vou fazer. Isso há uns 8 anos, 9 anos atrás. E nós estávamos fazendo a campanha de Pedro. Eu peguei uma capa, levei lá na empresa dele e falei: bota ali no portão e deixa ali. Ele falou: mas o que é isso? Eu falei assim: é um propósito que a igreja está fazendo. Naquela época nós tínhamos a capa, e ele foi e colocou a capa lá. Ele foi despejado, mas não tiraram ele do terreno. Simplesmente o favor de Deus entrou, porque antigamente ele pagava um aluguel altíssimo. E a partir daquele momento que ele foi comunicado para ser despejado, ele parou de pagar aluguel. E trabalhou ali mais de 7 anos, no mesmo lugar, no mesmo endereço, sem pagar aluguel, porque eles deixaram. Como é que uma pessoa despejada fica 7 anos no mesmo lugar e no mesmo endereço? E quando a capa estava se rasgando já, por causa do tempo, chuva, vento, e ela estava só os farelos. Aí eu olhei um dia que eu entrei lá e falei assim: vocês já estão preparados? Mas o que? Eu falei: vocês estão preparados para sair daqui? Porque a capa já está se desfazendo, está mostrando os sinais de Deus, que chegou o tempo da gente sair, preparar as coisas e arrumar o que o Senhor tem para nós agora. E foi exatamente o que aconteceu. Quando a capa estava voando só os pedacinhos, aí foi tempo da gente se mudar. Deus deu tempo, Deus cuidou, Deus preparou, e tantos outros testemunhos aqui que nós temos para contar. E eu vinha dentro do carro e eu falei assim: eu vou fazer a campanha da capa de Pedro. Aí a pastora Ju estava do meu lado, ela falou: o quê? Eu falei: vou fazer a campanha da capa de Pedro. Eu falei: melhor, eu vou fazer uma capa, vamos costurar uma capa e todo mundo vai usar a capa. No dia do culto da campanha vai usar a capa. Ela começou a rir. Falou: só você para fazer essas loucuras mesmo. Eu falei assim: pois você não está acreditando no que Deus está falando comigo aqui? Pois através dessa campanha você vai ver sinais, você vai ver milagres, você vai ver prodígios com os teus olhos. E foi desde então que o Senhor colocou no meu coração e nós começamos a fazer esse propósito. Só que as pessoas vinham para cá, as pessoas congregavam, não é como vocês hoje aqui. A igreja lotava assim de uma maneira, era uma coisa maluca. Mas as pessoas vinham por causa do dom do profeta. As pessoas se preocupavam em só receber as dádivas. Elas queriam só o milagre. Elas não vinham para cá como vocês estão vindo hoje, querendo ouvir o que Deus tem para ministrar, querendo ouvir a voz de Deus. E um dia eu falei com o Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero que as pessoas me sigam só por causa do dom. Eu não quero que as pessoas me seguem por causa daquilo que o Senhor me deu. Eu sei que de graça me deste, de graça eu tenho que dar, mas eu não quero que as pessoas se reúnem dentro dessa casa porque eu ouvi o paralítico andar, porque eu ouvi o coxo saltar, o aidético ser curado, o leproso ser purificado, o câncer estourar e a pessoa ser curada instantaneamente. Falei: Senhor, isto é muito bom e é importante para que o teu nome seja propagado, mas o foco principal, eu amo, é a tua palavra. Eu desejo a tua palavra. Eu quero que a tua palavra seja ministrada na tua casa e que as pessoas sintam vontade de ouvir a tua palavra. A tua palavra é mais importante, Senhor. Aí Deus falou comigo, falou assim: então vira a mensagem. Eu falei para ele: como que eu vou fazer isso? Ele falou assim: só que o preço vai ser alto. Eu falei: sério? Eu falei: então vou virar a mensagem. Então nós paramos de falar campanha, paramos de fazer campanha aqui dentro. Eu me lembro que eu preguei aqui algumas vezes, tinha 2 pessoas aqui só. Porque pessoas da campanha só vêm por causa da campanha. Pessoas que vêm por causa da palavra de Deus,
Se a gente falar que nós vamos pregar na rua, ela vai ficar ali ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Não importa o lugar, a circunstância, ela deseja ouvir a voz de Deus. Este é o maior desejo da vida desse pregador aqui. Que tenha um povo que tenha sede da vontade de ouvir a voz do Senhor, seu Deus. Isso é prioridade nos nossos corações. Há 3 semanas atrás, eu ministrando no Marec, a tia dele, de muleta, não conseguia andar sozinho. O seu Vicente corre perto dela, precisando de ajuda, ela sempre precisando para se locomover, precisando de apoio, com muita dificuldade. E há umas 3 semanas atrás, eu ministrando no Marec, eu pedi para ela pôr a mão aqui, ela colocou a mão, eu pus a mão em cima dela, e eu falei assim: por que está temendo? Por que lhe falta fé? Abandona essa muleta e anda. E ela saiu andando no meio da igreja, abandonou, falando em línguas, marchando. Eu peguei a muleta dela e pendurei na caixa de som, assim. Falei: deixa aí, pastor, deixa aí. Mas o propósito é a palavra de Deus. O que me chama a atenção aqui, e até hoje, eu não entendia, por muitos anos eu ministrei essa palavra, e eu não compreendia na profundidade que ela é. Por que Deus revela uma campanha, revela um propósito? E por muitos anos eu preguei, vi sinais, vi maravilhas, vi prodígio, mas eu não entendia o porquê isso acontecia. Eu não sei porque isso se manifestava de uma maneira gloriosa. Eu não compreendia. Eu só sei que a gente vivia a glória, a bênção de Deus, os sinais de Deus. E eu falei: Jesus, eu preciso me debruçar sobre isso, porque a gente fazia a capa, e eu falei: eu quero focar na capa, porque o anjo falou: põe a sandália nos teus pés, pega essa capa, põe nas tuas costas, e vem, me segue. E ele seguiu, e ele saiu daquela prisão. Talvez hoje é o dia em que o Senhor vai te arrancar de uma prisão talvez de mente, de sentimento, uma prisão de emoção, talvez uma prisão que você vivia, sabe, sentimental, uma prisão diabólica, uma prisão de pensamentos, uma prisão que você nunca conseguia abandonar, um pecado, uma raiz de amargura, uma raiz de pecado que você nunca conseguiu se desvencilhar. Mas hoje, pelo poder da palavra de Jesus Cristo, que você receba este manto que desce sobre a tua vida, em nome de Jesus, e que toda a raiz de falência seja desfeito agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu fui buscar sobre a palavra. Nós precisamos entender 2 coisas. O Antigo Testamento está escrito no hebraico, é a língua de Jesus. Mas o Novo Testamento está escrito no grego, porque era a língua predominante da época. Pastor, mas Jesus não é do Novo Testamento? É, mas a língua predominante era o grego. Então, todos tinham que falar em grego, porque isso veio desde a época do Alexandre o Grande, 300 aproximadamente, ali, antes de Cristo. Ele veio dominando tudo, veio ganhando as guerras, a batalha, e falou: você tem que falar grego, você tem que falar grego e tal, e foi impondo sobre as cidades. Então a língua predominante era grego, então foi escrito em grego, e eu fui ler no original, no grego, e o grego fala de 2 formas, fala manto e fala capa. A raiz da palavra é essa, manto e capa. Eu falei: Jesus, eu quero trabalhar com a capa. E o Senhor começou a me dar a língua gramatical. Ele falou: vai buscar na raiz da palavra, vai nos dicionários hebraicos. E eu comecei a me debruçar sobre aquilo. E o significado desta palavra
ele é tão rico, que eu preciso de muita graça para poder passar para vocês, para compartilhar com vocês, porque uma palavra para o Senhor é um complexo de outras palavras sendo executadas ao mesmo tempo. Pega isso. Tem um louvor que eu gosto muito: basta uma palavra e tudo muda, basta uma palavra, os mortos voltam a viver, basta uma palavra. Uma palavra, fala assim, ó, uma palavra. Uma palavra para Deus é um complexo de muitas outras palavras sendo executadas ao mesmo tempo. Diferente de nós precisamos explicar nos mínimos detalhes. Ó, você tira as sandálias, ou põe as sandálias dos seus pés. Você está vendo esse cardápio? Você precisa apertar, precisa fazer isso. Se Deus dá um comando, uma palavra, não é só a sandália, é a sandália, a vestimenta, é a proteção, é a capa, é tudo. A raiz da palavra traz muito mais riqueza do que nós podemos imaginar. Então, quando a gente lê capa, nós precisamos entender. Eu fui buscar o derivado da palavra. O que é o derivado da palavra? Por exemplo, o suco de uva é derivado do quê? O azeite é derivado do quê? A gasolina é derivado do petróleo. Então você refina o petróleo, você trabalha naquilo, existe um monte de componentes ali por trás para sair o quê? O combustível, a gasolina. Então nós vamos buscar o derivado da palavra, o derivado da capa. O que é o significado da capa? Porque o anjo fala assim: põe a capa e vem. Mas existe um significado muito mais rico e muito mais profundo aí. E interessante que quando o anjo diz isso para ele, eu fui entender, fui buscar, eu falei: meu Deus, de que maneira é isso? Então, uma das palavras do hebraico, você fazendo a transliteração do grego para o hebraico, é aderete. Aderete pode significar duas coisas: glória e capa. Só que presta atenção, essa glória não é a glória, o cabode de Deus, porque a glória de Deus, que é o poder de Deus, chama-se cabode. Agora, aderete é o que? É glória humana, é glória terrestre, é uma glória. Você se vestiu de umas vestes gloriosas. Então, nós estamos falando de coisas visível, tangível. Aderente é glória visível. Capa fala de manto, fala de pano, tecido, vestes. Só que eu falei: Jesus, eu preciso trazer isso para a espiritualidade. Eu quero entender a língua desse anjo. O anjo falou uma palavra para Pedro e ele saiu daquele buraco de prisão. Olha que profundo isso. Agora, bem eu sei que Pedro, sendo um bom judeu, talvez a palavra que o anjo disse para ele não foi no grego, foi justamente no hebraico. O que significa aderete? Manto, capa, majestade. Substantivo. Nobre, majestoso, adjetivo. O substantivo e o adjetivo são usados de modo intercambiável. O que significa isso? Só essa língua gloriosa, que é o hebraico, pode se tornar substantivo e adjetivo na mesma palavra. Ao mesmo tempo que ela dá um nome, que é capa, também ela dá majestosa, adjetivo. Que língua maravilhosa. Isso começou a mexer comigo e começou a vir um vulcão dentro de mim assim, ó. E eu comecei a chapar dentro de casa. Eu falei: que coisa maravilhosa, Jesus. Que coisa linda isso. Aderente, manto, capa, majestoso. Agora, olha o que ele fala mais além. Ezequiel 17, 8, 23 vai falar sobre esta maravilhosa capa. Agora, o substantivo manto é o princípio. Surpreendente, mas contudo, olha isso, mas contudo, se refere a uma capa de alto custo. E eu quero que você grava isso aqui.
Repete isso daqui comigo, fala: contudo, se refere a uma capa de alto custo. E você precisa entender isso, que o alto custo, ele não tem nada a ver com alto valor, ou um valor alto. O que é um alto custo? Alto custo é muito diferente de um alto valor. Você pode colocar preço em alguma coisa e falar: isso daqui, ele tem um alto valor, ele tem um preço altíssimo. Mas só quem sabe o custo é quem fez. Só sabe o custo só quem fez. Alguém já está entendendo aqui o mistério. E o dicionário no hebraico original, tá? Na Bíblia original eu estou trazendo para vocês, ele diz exatamente isso: contudo se refere a uma capa de alto custo. E o Senhor falou comigo: escreve isso, alto custo não é o mesmo de alto valor ou valor alto. Você precisa entender. E nós precisamos guardar essa frase. E eu fui buscar o derivado dessa palavra, da capa. Eu falei: eu quero o derivado dessa palavra, porque, cara, nós precisamos tomar posse disso. Se você entender isso hoje, eu vou falar algo para vocês. Vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram na vida de vocês. Na vida de vocês. Se você se apoderar dessa palavra, se você compreender ela e falar assim: eu quero vivê-la, irmãos, o inimigo da alma de vocês nunca vai poder resistir vocês. O meu povo perece por falta de conhecimento. Só existe uma coisa que faz você não vencer na vida. A Bíblia trata isso como falta de conhecimento. Porque quando você se debruça sobre os conhecimentos da palavra de Deus, e você se apodera dele, você vai viver o sobrenatural. A sua casa vai viver o sobrenatural. Você vai contemplar sinais, prodígios e maravilhas do sobrenatural de Deus. É impossível você se tornar normal. Normal, é impossível. Termos derivado. Está aqui. Olha os termos derivados aí. Gan. São 5 palavras: gan, ganá, magém, migná, magã. São 5 palavras. Primeiro, gan. Repete comigo, fala gan. Gan. Fala assim, ó, gan. Como os judeus falam, gan. Você não chega a falar o gan. A língua para no céu da boca. Olha o que significa gan. Terreno cercado. Significa jardim. É a raiz da palavra capa. Transliterar. Você fazendo a transliteração dela. Gan. Terreno cercado. Jardim. Ganá, repete comigo, fala ganá. Eu fico imaginando que quando o anjo desceu: Pedro, cinge-te com gan. Cinge-te com gan. Ele está dizendo: Satanás e seus demônios, essa pessoa aqui é um jardim cercado do Senhor Jesus Cristo. Você não tem poder sobre ele. Então as algemas caem, as correntes caem, porque ele é cercado por Deus. Agora, ganá, que significa jardim, significa a pessoa que confia nele, que caminha com ele. Repete comigo, fala ganá. É a pessoa que caminha com ele. Magém. Fala comigo, magém. Escudo. Eu fico imaginando que ele: Pedro, cinge-te com magém, escudo.
pessoa fica intocável. Porque nós estamos dentro do campo espiritual. Ele fica, é intransponível isso, é inacessível isso. Ele recebe um escudo. Mignar, a capa. Magã, render-se. Ninguém resiste à palavra de Deus. Ninguém pode contra a palavra de Deus. Olha isso. O verbo denominativo derivado de magen ocorre somente no pier. O que é o pier? É uma tradução. O pier significa que é uma tradução, é um dicionário radical. Então, tipo assim, o copo quebrou. Então o copo só está quebrado. Mas quando ele diz assim, ó, o copo estraçalhou, o copo está estraçalhado, é pier. Os judeus fazem questão de mostrar quando é só quebrado e quando é estraçalhado. A tradução é muito clara aqui. Ele está dizendo assim, ó, o rendimento de Pedro, as guarnições que estavam contra ele, era impossível dele vencer. Pier. Era totalmente seguro. Ele jamais por si só ele poderia romper aqueles guardas e sair. Jamais os cristãos poderiam fazer ali um motim e arrancar ele dali de dentro. Pier, radical, é poderoso. Ele estava vivendo uma prisão poderosa, mas basta uma palavra. Este verbo aparece 130 vezes no Antigo Testamento. Olha que profundo isso. Usa-se Ganã apenas para referir-se ao cuidado protetor de Deus. Irmão, quem escreve isso são os rabinos do Senhor, pessoas que andaram com Deus, que sabem a língua de Deus para com eles. Isso é rico, é poderoso, é vivo. E ele diz assim, olha, o Ganã é usado exatamente quando o objetivo é a proteção de Deus. De suas 8 ocorrências, 6 relacionam-se com a crise da Assíria nos dias de Ezequias. Isaías assegurou-se que o rei, que Deus cuidaria de Jerusalém, tal qual a ave que paira com as asas abertas sobre os filhinhos no ninho. Ou seja, Jesus disse que ele era como a galinha. Jesus disse isso, que a galinha abre as asinhas e coloca os pintinhos debaixo. Proteção. Proteção. Jesus disse isso. Eu cuido dos meus com as minhas asas. Ah, meu Deus do céu! E eu quero falar só sobre 3 coisas aqui. Eu quero falar os 3 aspectos, só 3 aspectos. O primeiro eu quero falar do aspecto de Ganá, que é o jardim. E depois eu quero falar sobre o segundo aspecto, Magem. O segundo aspecto, só vou falar que é sobre o escudo. E ele não é só um escudo, ele é o escudo. E eu também vou encerrar com Magã, que significa entregar-se, render-se. Bom, Ganá, jardim. Olha o que significa isso. Um jardim. Ganá é um pedaço de terra protegido por um muro. O anjo desceu, chegou na prisão, Ganá. Na mesma hora ele foi protegido por uma guarnição espiritual que confundiu os guardas e os inimigos da alma dele. Proteção. Ganá. Aleluia. Na mesma hora. Eu acredito que o anjo falou Ganá. A palavra de Deus no hebraico, não falou no grego. Eu estou dizendo com as minhas palavras, eu acredito, tá? Mas não podemos afirmar, mas eu acredito, eu, Júnior, eu acredito. Olha o que fala sobre
um pedaço de terra protegido. Êxodo 19, 5 e 6, 1 Pedro 2, 9, expressa o que? A ideia de que o povo de Deus é um povo escolhido. Pelo amor de Deus, irmão, para de ficar andando igual uma pessoa sem dono na rua, com medo de tudo, tremendo a todas as coisas que acontecem, fica assistindo notícias na televisão. Ai, eu estou apavorado, agora o mundo vai virar de ponta cabeça, porque agora vai ver a guerra mesmo, vai acontecer a guerra, o outro taxou 50% e vai dar crise. Não, irmão, aquele que confia no Senhor, aquele está cercado por um muro. Pastor, mas nós estamos vivendo na mesma terra do que os ímpios. Estamos, mas confia no Senhor para você poder viver o sobrenatural, pelo amor de Deus. Se você se comporta como um deles, então você será como eles. Mas se você comporta-se como um filho de Deus, uma propriedade de Deus, uma terra de Deus, não se preocupa, que Ele sabe plantar as coisas certas em você. Ele sabe cultivar você. Ele sabe quem é o bom jardim. Aleluia. Quem é o bom jardineiro? Aleluia. Entenda isso. Canaã. Agora, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Coloca Êxodo 19 para mim, versículo 5. Vamos ler junto. Você vai deixar eu ler sozinho? Êxodo 19, 5. O que está escrito aí? Então, vamos melhorar isso, vamos trazer um paralelo agora, porque a gente leu no Antigo Testamento, vamos para o Novo. Nós estávamos no Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento, 1 Pedro 2, 9. O que diz aí? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Mas sois Ele te chamou para isso, para a luz, maravilhosa luz. Não é só uma luz qualquer, a maravilhosa luz. Ele te chamou para isso. Não é simplesmente uma luz, é a maravilhosa luz. É clareza, é entendimento, é compreensão, é revelação. Nós fomos adquiridos por um alto, muito bem, lembra que eu falei? Custo alto. Não é um alto valor, faz custo alto. Ele nos resgatou para isso. Se nós somos a propriedade do Senhor, o que temer? E por que temer? Por que nos abater pelas coisas dessa terra? Ah, mas eu não recebi, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria. Tudo bem, está tudo certo. Vamos lá, vamos à luta. Vamos continuar batalhando, vamos continuar perseverando. Está tudo bem, está tudo certo. Mas não se abater com as negativas da vida. Não se frustrar e não se passar como ímpio, porque você já saiu das trevas para a luz. Você já não é mais trevas. Fala para o teu irmão, você já não é mais trevas. Você é luz, você é luz. Não temas. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Olha a autoridade desse homem dizendo isso. Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele está dizendo, entenda isso.
Canaã. Você é um terreno cercado quando você está na direção de Deus. Diz assim: dentro da promessa, eu estou seguro. Não faça a tua obra e queira que Deus aprova, vai dar ruim. Mas cumpre a promessa de Deus, porque dentro da promessa de Deus tem provisão, tem livramento, tem proteção, tem a bênção, tem, irmão, os recursos estão dentro da promessa. Pastor, mas o recurso não chega porque você precisa viver ainda dentro da promessa. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, outra hora eu estava nas trevas, mas agora eu sou luz e sou propriedade dele. Então viva conforme ele quer. Primeiro ponto. Mas vamos para o aspecto 2. Magen. Repete comigo, fala Magen. Escudo. Imagina o anjo descendo: Pedro, cinge-te e veste-te. Magen. Ele está dizendo: escudo broquel. Deus constantemente, ele, na língua do povo, escudo broquel, escudo impenetrável, escudo resistente, inviolável, escudo broquel, defesa, governante, homem armado. Isso são todos os adjetivos da palavra, da raiz magen. Escamas. O substantivo magen refere-se a um objeto. Lembra que eu falei? Objeto que proporciona cobertura. E o que mais? Proteção. Ao quê? Durante o quê? Pedro, se revista de magen, porque você está em combate. Não vai para a luta descoberto não, irmão. Não vai para a batalha descoberto não. Vai debaixo do magen de Deus. Vai debaixo do escudo de Deus, da proteção de Deus. Tem gente que sai, do jeito que ele levanta atrasado, com o relógio tocando, ele sai igual um desesperado, jogando água no rosto, tomando um café que está lá, não dá tchau para ninguém e vai embora. A gente tem um ritual em casa, a gente levanta de manhã, já faz 18 anos. Abre os olhos: oi Ju, oi, bom dia, bom dia. Dá bom dia todo dia. Até outro dia eu achei engraçado, eu falei: mas por que você está dando bom dia para mim, né? Mas é um hábito. Bom dia. Bom dia. Senhor, guia-nos. Senhor, nos direciona. Traz um magen, escudo broquel. Livra-nos dos olhos do adversário, do inimigo da nossa alma. Não é de surpreender que Deus seja frequentemente chamado de escudo broquel, magen. Ele é o escudo em volta dos teus servos. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Coloca aí para nós. Vamos testificar disso. Vamos ler junto? Amém? Gênesis 15, 1. O que está escrito? Depois... Esse é um escudo particular. Fala assim: escudo particular. Escudo particular. Agora vamos ver o escudo para a sua casa. Salmo 115, 10. Salmo 115, 10. Vamos lá, 1, 2, 3. A casa de Arão confia no Senhor. Escudo para a sua casa. Salmo 115, 10. Escudo da nação agora. Redere. A nação rederiana. Você gosta, né? A nação rederiana. Escudo para nós. Amém?
Deuteronômio 33, 29, vamos lá. Bem-aventurado tu, ó Redere, quem é como tu, um povo salvo. Ele é escudo para nossa nação. Pastor, mas peraí, ele estava falando tudo isso para o povo de Israel. Vamos ver se é isso mesmo. Provérbios 2:7. Provérbios 2:7. Vamos lá. Ele Peraí, ele reserva a verdadeira sabedoria para os israelitas. Escudo é para os que israelenses. É isso não? Então ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham. Pode glorificar. Pedro estava debaixo de um enviado. Pedro, apacenta os meus rebanhos, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, apacenta, Senhor. Pedro estava fazendo a obra de Cristo, fazendo a obra do Senhor. Amém? Então o que acontece quando você está dentro do propósito de Deus? Tem livramento. Ninguém morre antes da hora e antes do tempo. É no tempo em que você precisa viver para se cumprir todas as palavras de Deus. Estou fora do propósito de Deus, você está vulnerável. Vai para dentro do propósito. Provérbios 35, não sei se é isso mesmo. Provérbios 35. Toda palavra de Deus é o quê? E é o que mais? Pelo amor de Deus. A palavra dele é pura e é escudo para todos aqueles que confiam nele. Percebe que a raiz da palavra, capa, deu autoridade para o anjo descer e cercar Pedro de todas as dádivas possíveis. Não era, Pedro, irmãos, eram muitas coisas para acontecer para Pedro sair da prisão. Presta atenção. O anjo tinha que aparecer e os soldados não podiam ver, primeira coisa. Pedro, ele se levantou, fez barulho, eles não podiam ouvir. Irmão, é complexo isso. Só que quando você lê assim, a gente lê cru mesmo. Levantou, saiu andando, é normal. Mas quando você vai entendendo a complexibilidade do negócio, a riqueza, a profundidade, é uma série de outras coisas. Aí a chave das algemas, das prisões que caíram, abriram. É muita coisa envolvida em uma única palavra. Magã, para encerrar aqui. Entregar, render-se. O verbo traz a ideia de que alguém está tão cercado que não existe perspectiva alguma de escapar do perigo iminente. Este verbo é sinônimo do pier, de sagar. Irmãos, presta atenção. Tem coisas na nossa vida que você fala, eu não aguento mais isso. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Eu já tentei, e eu não consigo. Eu vou dizer algo para você. Só uma palavra. Só uma palavra. Eu vou falar. Pode falar? Às vezes a gente fica igual uma maritaca. É porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que, não sei o que. Parece um papagaio velho, irritante.
cala a tua boca em nome de Jesus. Não seja irritante, não seja desequilibrado, não seja uma pessoa totalmente desorientada do Espírito de Deus. Cala-te, entra no propósito divino, espera o grande livramento, porque o Senhor está se levantando ao teu favor. Magan, presta atenção isso, como irritou Deus. Êxodo 14:14, põe para mim por favor. Êxodo 14:14, irmãos, o povo de Israel está fugindo pelo deserto, está fugindo, os egípcios estão vindo atrás, e eles param diante de uma muralha de pedra, é um junco, é um lugar fechado, não tem mais para onde ir, e à sua frente é o Mar Vermelho, e eles estão parados ali, e o exército de Faraó vindo atrás dele, com espada, com lanças, cavalos, carruagens, e vai matar todo mundo. E de repente eles ficam em desespero, mas eles estavam debaixo de uma... Moisés, vai lá e tira o meu povo da escravidão. Moisés, vai lá e tira o meu povo da escravidão. Ele estava debaixo de uma palavra, e eles foram correndo. Chegou num lugar de junco, não tinha para onde ir, diante de Pi-Hairode, Migdal, Baal, Zefon, o Mar Vermelho. Eles estavam ali, não tinha para onde ir. E de repente eles começaram: Moisés, nos trouxe aqui para morrer? Por acaso não tinha sepulcro lá no Egito, não? Você pregou para nós, mexeu com a nossa fé, a gente acreditou em você, Moisés, e agora você trouxe nós até aqui, e olha lá a poeira levantando do exército, ele está vindo contra nós vamos morrer. Cadê o livramento, Moisés? E Deus falou: Moisés, fala para este povo calar a boca. Mas não falou, mas não liberou a palavra, e agora o que eu estou vivendo, olha a minha situação, minha casa, minha família. Murmuração não resolve nada. Murmuração não traz livramento para dentro da tua casa. Fecha a tua boca, confia. A Bíblia diz: credes nos meus profetas e prosperareis. Credes nos meus profetas, não nos patetas. Está cheio de pateta por aí. Se você quiser acreditar em pateta, acredita. Mas quando é homem de Deus, fica quieto. Guarda a tua língua para não pecar contra o homem de Deus. Moisés, diga para esse povo marchar. Não fala mais nada para mim. O que você tem na mão? Eu tenho um cajado, pois estende. Fere as águas, que o mar vai se abrir. Ele foi lá, tocou, o mar se abriu. O Senhor pelejará por vós, e vós vos... Agora, existe um manto poderoso, que eu vou encerrar aqui com essa palavra. Existe um manto poderoso, existe uma capa poderosa, existe algo, irmão, que está muito além da nossa dimensão e a nossa compreensão. E quando eu li isso aqui, eu falei: Jesus, toda a minha estrutura de homem cai por terra, acabou para mim. Eu falei: nada mais se compara à santa e gloriosa palavra de Deus. Eu falei: acabou todo o meu entendimento, toda a minha compreensão. Jesus, o Senhor é soberano, faz como quer, da maneira que quer. Como o Tiago disse, como é que uma pessoa presa pode estar de boa dormindo na prisão? Aquilo mexeu comigo, o Tiago falando, mexeu comigo, e é verdade, irmão, sabendo que no outro dia você vai morrer, e ele, travesseirão aqui, na cabeça, pezão cruzado, algemado lá, preso, de boa, vou dormir. Só quem confia em Deus pode fazer isso.
Tem gente que anda tão ansioso que não consegue dormir, não descansa. A Juliana falou para mim: rapaz, você está dormindo tão rápido. Eu falei para ela: é o sono do justo, santa. Não reclama não, deixa eu roncar. Ela falou: mas é profundo. Ela falou: mas nós estamos conversando. E eu falei: tá bom, vamos dormir? Vamos. Mas que botão que você desliga, cara? Eu falei: mas sabe que eu não percebo isso? É tão bom isso, irmão, você dormir na frente do outro, porque você não ouve o ronco do outro. Dorme na frente. É o sono do justo. Não toca na jactância, não toca não. Deixa dormir. Coisa boa é. Mas, irmão, lança fora. Lança fora o que está te impedindo de confiar no Senhor. Eu quero conjecturar aqui. Eu vou conjecturar para encerrar com essa palavra. Da onde veio o manto que o anjo liberou sobre as costas de Pedro? Da onde veio esse manto? De algum lugar veio. Isso mexeu comigo. Da onde veio o manto, a capa, que o anjo lançou como palavra sobre Pedro? E o Senhor falou para mim: vai em Mateus 27, que eu vou te mostrar de onde veio. Aleluia. Versículo 26 em diante vai dizer assim, ó: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, ele fez o quê? Açoitou. 40. Sangue por todo corpo. 40. Na ponta das chibatas, lasca de osso, pedaços de chumbo, e cada guascada que ele dava assim, ó, lepe, quando ele puxava, saía o couro. Vrá! E o sangue desceu sobre o corpo de Cristo. E olha o que ele disse: soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Versículo 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Versículo 28. E despindo-o, obrigado, o cobriram a capa de sangue. Irmãos, uma vez eu estava em casa, colocando as coisas no carro, estava colocando mantimento, cesta básica, e abri o portão, já contei isso daqui, e era o pastor Jorge, a família dele, e toda a igreja deles, né? Bastante. E eu carregando o carro, saindo, e fui entrar. Quando eu fui entrar no carro, virou assim, correndo na esquina de casa. Vai. E eu falei: acho que eu vou voltar para casa. Na hora que eu fiz assim, não corre não, que não eu atiro. E o cara veio, encostou a arma nas minhas costas, e pôs a mão e falou o seguinte: quero todo mundo para dentro, entra para dentro da sua casa. E o Jorge e a irmã Ana ficou lá dentro da garagem olhando, e eu falei: Jesus, eles vão entrar dentro de casa. A minha casa é um território santo. A minha casa é um território consagrado a Jesus. É um lugar onde eu tenho como um pedacinho do céu, a morada do Altíssimo. Lugares de adoração, louvores, oração e de presença absoluta de Deus. É a minha casa. E eu falei: Jesus, eu não aceito isso. E veio rapidamente na minha cabeça. E na mesma hora, quando eu fui entrando com eles, quando eu pus o pé na calçada, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eles saíram correndo, o outro entrou no carro, largou o outro para trás e o outro no meio da rua. Oh mano. E eu olhando para aquilo, vontade de dar risada e falando: o sangue de Jesus põe para correr todo o mal.
O sangue de Jesus te livra, o sangue de Jesus te protege, o sangue de Jesus te deixa imune de todos os ataques e adversários do inimigo. Se revista da capa do Senhor. O sangue de Jesus. Você falar sangue de Jesus, na era que nós estamos vivendo, é meio brega, mano. Está amarrado isso aqui, em nome de Jesus. O sangue de Jesus, ele tem que ser respeitado na íntegra. Tem que ser respeitado. Ele deu o sangue dele. E qual é o preço disso, para encerrar a mensagem? Quanto vale o sangue de Jesus? Qual é o custo disso, meu irmão? Alto. Alto custo. Alto custo. O Senhor não fez um sacrifício em vão. Alto custo. Porque nós não aproveitamos do alto custo dele. Por que não aproveitamos? Perdemos hora na internet, no celular. Perdemos hora dando risada, gargalhada de besteiras que passa no telefone. Passa horas e horas e horas e horas. Pornografia, sexualidade, sofismas, ataques, influências do diabo, palavrões. E a gente não se apodera do sangue de Jesus. E diz: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa. O sangue de Jesus tem poder sobre este lugar. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, sobre o esposo. Você vai ministrando. Vamos ficar de pé, queridos. Mas eu estou fraco. E aonde que está o sangue de Jesus para você? Pastor, eu não consigo vencer determinados pecados, pastor. Constantemente eu volto a praticar os mesmos pecados. Cadê a capa de Cristo sobre você? Cadê a capa do alto custo que Cristo pagou sobre você? Meu irmão, eu vou ser radical, eu vou ser muito doido que eu vou falar aqui. Cara, se a partir dessa semana você não ler a Bíblia, e você não ter tempo com Deus, sai fora da igreja. Se você não se interessa em conhecer o seu Deus, cara, não espera que um homem como eu, digno de errar, pecar e falhar também, tenha alguma coisa para te dar, meu irmão. Se você não reconhece o sangue de Cristo sobre a tua vida, se você não se interessa em ler a Bíblia, em ouvir mais pregações no rádio da tua casa, se você não se interessa mais em pôr louvor e ouvir adoração ao Senhor, você está no lugar errado, mano. Para tudo, vai para o arrependimento, mano. Segura, mano, para tudo. Por favor, para tudo, está tudo errado, cara. Está tudo errado, mano. Eu não vou ser hipócrita de ficar se beneficiando do dom que Deus me deu. Vem cá, vou orar por você, você vai ser curado. Eu uso o exemplo dela o mês inteiro. Deus curou aqui, vamos lá, ó aqui, ó os exames, vem, traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Mano, vou falar um negócio para você. Deus não me chamou para isso. Eu falo, Deus, o preço é alto de falar algumas verdades que o Senhor poderia usar tanta gente, irmãos, que tem 100 mil seguidores, 1 milhão, 15 milhões de seguidores, Senhor, o poder de influência, mas eles não podem, já estão vendidos.
A partir dessa semana, a Bíblia não é um livro na tua casa, ela é a palavra de Deus. Nuramante, o canará, Súria. Teu rádio não é para ficar ouvindo um forrozinho, não. Um gingadinho, um pagodinho, letra de música do mundo, não. Teu rádio é para colocar adoração, louvor. Construir um jardim para Deus morar com você, cara. Eu sei que o que eu estou falando aqui pode me custar muito caro. Eu tinha um dizimista nessa casa que entregava R$1.000 de dízimo. O dia que eu falei assim, eu não tenho compromisso com exclusivamente o teu dízimo, a tua oferta, eu vou falar a verdade. Eu preciso ministrar a verdade. O dia que eu falei isso, nunca mais ele entregou dízimo. O preço é alto, fala a verdade. Nós se descabela para pagar algumas contas, para deixar a casa aberta, para deixar as coisas vistosas, bonitas, confortáveis. O preço é alto, cara. O preço é alto. Mas Cristo sempre honrou aqueles que têm compromisso com a verdade. Talvez você não teve um pai exemplar, não teve uma mãe exemplar, talvez você não teve um líder exemplar. Tudo bem, cara. Mas eu estou te apresentando Jesus hoje de uma forma que talvez como você nunca ouviu hoje. E eu vou falar que Magan, quando fala de se entregar, fala de cegueira também. Fala de ser obtuso, coração fechado. Sabe? Quando o Senhor fala contigo, vai e busque-o, e se lance, vai para os pés dele. Não se arrependa de quando ele te mandar fazer algo e você fez, te custou amigo, te custou amizade, cara, te custou o quê? O que te custou? Não se arrependa de ter feito o que o Senhor mandou você fazer. Não se arrependa. Para você ser fiel a Deus, te custa muita coisa. Para você ser temente a Deus, para você ter visões do anjo do Senhor te visitar, para você ter intimidade com o Senhor, para você buscar. Pastor, mas eu nem quero tanta intimidade como você fala. Tudo bem, está tudo bem. Mas você precisa olhar para a Bíblia não como livro, mas como a palavra de Deus. Ela é a sua estrutura. E as tuas palavras não vão ser mais de murmuração, mas as tuas palavras serão de adoração. Na calamaçu. Porque o sangue dele te habilita para vencer coisas que você não pode. Levanta sua mão direita assim, ó. Diga: o sangue de Jesus me habilita hoje para vencer barreiras, pecados e tentações, para ser fiel e também para viver as bênçãos, a prosperidade e as riquezas de Deus que Ele prometeu em minha vida, em nome de Jesus. Quem acredita nisso? Aleluia! É muito bom isso, é muito bom, porque quando você se posiciona, te custa algumas coisas, mas o Senhor nunca deixa você sem nada. Ele diz: aquele que deixar pai e mãe, fazendas, aquele que entregar os gados, aquele que entregar os seus pertences, filhos, por amor de mim. Filhos não, ele fala pai e mãe. Aquele que deixar fazendas, aquele que deixar as riquezas da terra, por amor de mim. Olha o que ele diz: por amor de mim. Aquele que deixar tudo isso, por amor de mim, ainda nesta vida terá 100 vezes mais. 100
vezes mais. E eu tive que largar muitas coisas, e muitas coisas eu vi acontecer 100 vezes mais. Tudo aquilo que você larga por amor ao Senhor, você vai viver 100 vezes mais. Eu quero que você faça uma oração íntima entre você e o Senhor. Eu vou encerrar aqui. Passei bastante do meu horário, mas hoje é o último dia dessa campanha. Talvez essa mensagem eu nunca mais vou pregar. Talvez essa mensagem eu nunca mais vou ministrar como eu ministrei hoje. E eu acredito que com certeza isso não vai acontecer. Eu não sei, talvez eu vou chegar na minha casa, vou escutar essa mensagem e vou tomar posse dela para mim também. Assim como o primeiro falou comigo. Então aproveita este momento, aproveita essa atmosfera. E fala: Jesus, eu quero a capa do sangue de Jesus sobre a minha vida. Coisas que eu não vencia, meu nervosismo, meu estresse, minha irritação. Sim, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Tem alguém aqui em nosso meio que quer receber Jesus como teu Salvador? Pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu quero o sangue dele sobre a minha vida. Tem alguém aqui? Faz assim com a mão para que eu possa te ver. Amém, querido. Irmãos, tem alguém aqui que quer se reconciliar? Amém, querido. Glória a Deus. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Sim, glória a Jesus. Oh Deus, é isso, cara, é isso, mano. Esse é o primeiro passo de uma longa história mudada. Oh, aleluia. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com o Senhor? Eu quero renovar meus votos com Jesus, pastor. Eu andei triste, andei afastado. Vem aqui para frente, nós vamos orar por você também. Sai do teu lugar, vem aqui. Pastor, eu vou fazer meus votos com o Senhor novamente. Eu quero um tempo novo na minha vida. Tem alguém aqui em nosso meio? Tem alguém? Sai do teu lugar e vem aqui. Nós vamos orar por este irmão. Aleluia. Tem? Tem alguém? Tem mais alguém? Eu quero me reconciliar. Seu Vicente, ele aceita Jesus todo culto. Ele nunca sabe quando vai chegar a hora dele, irmão. Ele entendeu o mistério. Nós todo dia temos que aceitar Jesus, né? Ah, meu Deus. Estende as mãos para cá. Jesus, tira todo o peso, tira todo o jugo, todo o fardo. Tira, Senhor, tudo aquilo que o condena. Nós oramos, Senhor, a Tua palavra nos diz: vinde a mim todos cansados, fracos e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Oh, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Troca, Senhor, com o meu irmão tudo aquilo que ele está insuportável, tudo aquilo que ele não resiste. Troca com ele agora, deixa no altar. Quando tudo perante o Senhor controlar, só então que Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, dará chorar a cara maçura.
Seja abençoado. Jesus, escreve o nome do meu irmão no livro da vida. Abençoa ele, Pai, para viver um tempo novo. Mostra para ele esta família, Senhor, que o ama. E que a partir de hoje não é mais um, agora somos vários. Aleluia. Oh, glória, nós te adoramos, Jesus. Aplauda o Senhor. Abraça ele, Cris. Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver, estamos encerrando a campanha. E todo o meu ser Ele controlar, só então Tá bonito. que o Senhor Tem poder. Quando tudo deixares faltar, quando tudo deixares. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Talvez você não vai ter força para ler a Bíblia já em seguida. Calma. Não, o pastor falou, então eu não vou mais para a igreja. Calma, né? Fala, relaxa, mano. Relaxa aí, mano. Fala pro teu irmão aí, fala, relaxa aí, mano. Calma. Tem gente que sai daqui, né, avivado e tal, e chega lá, os ataques tá lá. Fala assim, ó, a guerra tá lá fora. Amém? Mas você olha para ela e fala assim, eu vou lhe pegar ainda. Entendeu? Vai despertando isso. Aí você olha para ela, eu vou te pegar. Vou. Aí às vezes você está ouvindo uma musiquinha lá, dá até um remeleiro. Aí você, meu Deus, o que eu estou dançando aqui? Peraí, não. Deixa eu pôr um louvorzinho aqui. Aí você entra lá na página da Missão Redere. Aí tem uns músicos aqui louvando. Você, olha que louvor maravilhoso do Wesley, das irmãs louvando, né? Aí põe, aí você vai criando um hábito. Você vai criando forças, estruturas. Amém? Pegou o que eu estou dizendo? Não. Agora se você pegar... Aí não, aí você está mal, mano. Aí está mal. Eu falo, não, aí está mal. Mas se você olhar e falar assim, eu vou lhe pegar. Eu vou lhe pegar de um jeito. Amém, queridos? Senhor, quem está abençoado aqui? Quem vai me perdoar pelo horário? Foi pouco. Jesus despede os irmãos. Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por este culto, por esta salvação gloriosa. Valeu este culto, Senhor. Por tudo que o Senhor falou conosco, ministrou, nos instruiu. Pela campanha, todos os dias, todos os pregadores, Senhor. Todos que trouxeram aqui, o Senhor falou profundamente conosco. Que o Senhor multiplica, que o Senhor prospere a vida de cada um. Os cantores, os músicos, os irmãos, que nós possamos sair daqui cobertos deste manto de proteção, de guarda, de jardim, de terreno cercado, aleluia, de propriedade peculiar, de propriedade do Senhor, aleluia, Senhor, saímos daqui debaixo da tua bênção. Vamos viver um tempo novo. Este segundo semestre será marcado por poder, glória e unção e fogo do Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, eternas e perfeitas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, e todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Você que recebeu, glorifica Ele. Vai na paz.